Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou tentar aqui, ser o bom do videogame. Esse jogo aqui que foi desenvolvido por designers brasileiros, tá? Que tá saindo pela Calamity. Ele tá em financiamento coletivo. Se você tá assistindo esse vídeo na época em que ele foi lançado, ou próximo da época que ele foi lançado, corra, pois você tá nos últimos dias aí para conseguir dar o seu apoio no financiamento coletivo desse jogo, tá? Mas o financiamento coletivo desse jogo, ele está servindo basicamente para a gente garimpar extras, porque ele está sendo um financiamento coletivo à pronta entrega. Então você dá o seu apoio lá e já recebe o jogo na sua casa alguns dias depois. Né? Então ele já está todo produzido, já está todo pronto, essa daqui já é a versão final do jogo, você já recebe ele na sua casa. Para que então o financiamento coletivo? Para a gente aumentar, melhorar as coisas do jogo, de repente vir algumas mini expansões, vir cartas extras, coisas extras para ele. Então, se você quer receber todos os extras do financiamento, vale a pena de repente você ver se esse jogo é para você e ir lá dar seu apoio, que está acabando, mas corre, tá? A minha ideia com esse vídeo aqui é ser um vídeo só de análise, um vídeo de review, mas um review bem completo. Eu vou destrinchar o jogo assim, com a minha percepção, com as minhas experiências sobre ele, bem na íntegra. Acho que já teve bastante vídeo de gameplay para você poder ver o jogo na prática, bastante vídeo de regra aí, né, pessoas falando sobre ele. Então eu vou tentar dar a minha contribuição, meus 10 centavos aí sobre as minhas experiências, para tentar convencer ou não os indecisos, né? Acho que nessa retinha final aqui, meu vídeo está sendo acho que um dos últimos a sair sobre esse jogo. Já tem bastante conteúdo sobre ele. De repente, meu vídeo pode servir para fazer com que você tome a decisão final de apoiar ou não apoiar, né? De repente, você vê que não é para você. Óbvio que o ideal é sempre você poder testar, experimentar o jogo, mas na impossibilidade de testar, espero que meu vídeo seja de alguma utilidade aí para você tomar a sua decisão, mas corra, como eu falei, tá acabando. Bom, e se esse vídeo foi útil para você, está sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like para incentivar e para ajudar no engajamento aqui do canal. E minha opinião mais do que sincera aqui, vou falar pontos positivos e negativos do jogo. Então comenta aí o que você achou, se de repente esse vídeo serviu para ajudar você a tomar sua decisão. Comenta aí embaixo, vai ser legal a gente conversar, debater um pouquinho aqui. E compartilha com aquele seu amigo que jogava videogame nessa época aqui, né, nos anos 90 ali. De repente pode ser que atraia ele, né? O jogo pode ser que não seja para você, mas pode ser que seja para o seu amigo. Então já encaminhe esse vídeo para o seu amigo, tá bom? Então chega de enrolar e vamos efetivamente para o vídeo, para as minhas opiniões sobre o jogo. Tá difícil, hein, gata? Tô tentando gravar o vídeo aí e você aqui tentando um colo. Bom, gente, jogo bom do videogame. Queria começar falando sobre o tema dele. O tema dele é basicamente o que os designers quiseram colocar. Nós seremos crianças ali na época dos anos 90, crianças, adolescentes, né, ali nos anos 90, comecinho dos anos 2000, que foi a chegada, né, o grande boom ali dos jogos de videogame aqui, que era o sonho de toda criança, mas era algo muito caro, né, ficar comprando fita de videogame. Então, em geral, pelo menos para mim era, né, para minha realidade. Minha mãe me deu o videogame e achava que só isso bastava, né, só o videogame bastava. Então a gente recorria ali para as locadoras, né, a gente alugava muito videogame, né. Então a gente ficava um pouco tempo com o jogo, precisava recorrer ali às revistas de detonado para conseguir zerar, né, porque alguma parte que a gente travava. Às vezes a gente torcia para poder ficar um pouquinho mais com o jogo, né, passar o fim de semana jogando, não ter aula em algum dia da semana para poder ter um dia a mais jogando. Enfim, foi uma época muito gostosa ali, que os jogos estavam se desenvolvendo ainda, né, os cartuchos, tinha muito problema, tinha que assoprar a fita. Enfim, eu vivenciei muito, eu nasci ali no finzinho dos anos 80, então a minha infância foi nos anos 90, comecinho dos anos 2000, que é basicamente a época que esse jogo retrata, né, a gente não tinha dinheiro, corria para casa da avó, para a avó dar uma graninha, e esse jogo retrata isso. O tema poderia ser qualquer coisa. Não vou dizer que ele é um jogo super temático, hiper temático. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser qualquer coisa ali de cumprir contratos, de pick-up and delivery, um jogo ali com economia superficial. Mas o que eu achei legal, os designers tiveram um trabalho realmente de tentar
amarrar a mecânica do jogo à temática. Tiveram um carinho ali com relação a isso. Então, você vê esse carinho deles em toda a tentativa ali de, no manual mesmo, colocar frasezinhas em que justifique a mecânica X com a temática. Porque você não tinha muito dinheiro porque você era uma criança, você ia para casa da sua avó, precisava estudar, precisava fazer promessa para os seus pais para ganhar um presentinho. Então tem toda essa amarração que eles fizeram temática que dá um gostinho ali para a gente tentar se sentir dentro do tema. Aliado a esse carinho que eles tiveram, aliados com uma arte que remete muito àquela época, ilustrações que remetem muito, por mais que você não conheça efetivamente os jogos que ele está querendo dizer, nenhum jogo aqui realmente existe, mas todos eles são baseados em algum jogo que exista. Por mais que você, de repente, não conheça efetivamente aquele jogo, ele vai te dar aquele ar de repente, de familiaridade, sabe? Tipo, não conheço, mas já vi isso em algum lugar, né? Você possivelmente já andou por alguma locadora e viu na parte de jogos, assim, alguns jogos com essas ilustrações parecidas, né, e tudo mais. Então o jogo ele é competente nessa parte do carinho dos designers, mais o carinho ali da ilustração e tudo mais, a justificativa mecânica para a coisa, para tentar te inserir dentro do tema. Nossa, que temático, me senti zerando jogos? Não me senti zerando jogos, né? Pegando o botão para zerar jogo, não era assim que funcionava. Mas toda essa soma de fatores serve para te jogar no passado, te dar aquela sensação gostosa de nostalgia. Bom, se você viveu aquela época, obviamente, né? Mas será que ele é um jogo que agrada também quem não tem essa nostalgia? Eu tenho um exemplo aqui em casa. Eu vivi essa época, muito fortemente. Mas a Dai, ela tem a minha idade, mas ela não viveu essa vida de videogame, de ir na locadora, alugar fitas e tudo mais. Então, para ela, o tema... não vou dizer que ela cagou mais pro tema, mas para ela não pegou na veia, entendeu? Como pegou para mim. Então, é legal porque eu pude ouvir um pouquinho da opinião dela, como é que foi a experiência do jogo para ela, que é uma pessoa que não curte a temática, que não foi... Não é que ela não curte, não é que ela tem aversão à temática, mas que não foi... A temática não foi algo que atraiu ela, né? Então, já falando aí um pouquinho aí sobre essa temática, eu gostei, me pegou, me interessei, confesso que eu me interessei pelo jogo, não foi pela mecânica, eu achei que eu não fosse gostar mecanicamente, o que me atraiu inicialmente foi a temática, pura e simplesmente. E depois conhecendo, vendo no manual, eu vi que poderia ter um pouquinho da mecânica ali que eu curtisse também, e o manual tá muito bem escrito, tá? Já deixo aí meus parabéns para quem escreveu o manual. Bom, então evoluindo aí, já que eu falei um pouquinho que a arte faz com que te ajude a remeter aí a nostalgia, vamos falar um pouquinho aí sobre a qualidade e beleza dos componentes do jogo, tá? Ele é um jogo que tem bastante presença de mesa, ele é um jogo que pega muita mesa, você vai precisar abrir muita carta ali, são cartas grandes, eles não economizaram no tamanho das cartas, são cartas bem grandes ali, você vai abrir e distribuir na mesa, ele é um comedor ali de mesa, não dá para jogar com um espacinho pequeno. E com relação à qualidade dos componentes, eu achei que tá bem legal, tá? Achei que a qualidade tá bacana. Por exemplo, os meeples que vêm de cada cor, eles poderiam ser meeples normais, mas não, eles tiveram todo o trabalho de fazer meeples que sejam no formato daquele personagem do videogame e ainda vem um adesivinho para você poder colar naquele meeple. Achei isso de um carinho, de um cuidado muito grande com o jogo. Com relação às ilustrações da arte, como eu falei, nenhum jogo existe, mas teve um trabalho de arte muito legal de se inspirar em jogos que existem para que você fique... É quase que um jogo dentro do jogo, você fica tentando adivinhar quais são as referências que foram baseadas, cada fita do jogo aqui. Mas, assim, o que me incomodou um pouco é que ficou uma linha tênue com relação a uma escolha de designer que eles tiveram. Para mim, fica claro que foi uma escolha de design, até porque eu conheço outras impressões da Calamity, que eles tentaram usar umas cores um pouco mais saturadas e até um pouco mais apagando. Eu acho que para remeter a uma coisa antiga, né? Então eles usaram aquela qualidade da impressão daquela época, não tinha impressoras, nossa, com a qualidade que a gente tem hoje, né? As cores eram um pouco mais opacas, meio sumindo, quase que aquela foto que você deixou no sol e a foto foi apagando. Então, as cartas têm um pouco disso, tem um pouco desse ar. É uma linha de design uma decisão de design um pouquinho perigosa, porque para algumas pessoas pode parecer que é uma qualidade ruim de impressão e não que foi uma decisão de design para remeter a tempos nostálgicos. Confesso que algumas partes do jogo eu falei, não, para mim tá claro que foi uma decisão de design,
Em outras partes do jogo eu fiquei, talvez a qualidade dessa impressão esteja um pouco duvidosa. Tá? Até por causa da finura da carta, que são bem fininhas e tudo mais. Mas entendo que também a finura da carta seja para talvez baratear o jogo. Já falando um pouquinho aí do preço, eu achei que ele não tá caro pela quantidade de componentes que vem, né? Então, acho que tá num preço interessante. Não que seja o jogo mais barato do mundo, mas tá num preço interessante pelo que vem. Então, aí falando da arte do jogo, esses são meus 10 centavos aí para contribuir. Achei as ilustrações muito bem feitas, só as cores que, não sei, acho que foi tentando para remeter, né, algo antigo, mas é uma linha tênue, e aí? Não sei, me dá a sua opinião, o que você achou? Tá? Se você já viu as artes aí do jogo, já pegou a carta na mão, me diz aí o que você achou. Vamos ver se bate aí com a minha percepção, tá? Falando sobre a complexidade desse jogo, o que eu achei dele inicialmente, eu confesso que eu fui com um pouco de preconceito, e a hora que eu joguei eu me surpreendi, por isso que é importante às vezes a gente jogar, né? Eu achei que ele fosse ser um jogo muito diferente do que ele é, um jogo até mais simples, e eu me surpreendi vendo que ele é um jogo muito mais gamer, né? Muito mais expert. Não gosto de usar a palavra gamer, né? Porque tudo é gamer. Se você tá jogando um game, é gamer. Mas é um jogo um pouco mais expert do que eu achei que ele seria. Ele não é muito friendly para quem está iniciando, ou para pessoas mais novas, ou pessoas que não têm tanta proximidade com o hobby. Não que elas não consigam jogar, elas conseguem, mas vai dar aquele choque inicial de tipo, nossa, parece que tem muita regra. Porém, depois que jogar uma rodada, duas talvez, a pessoa já sacou e já tá entendendo o fluxo. O problema é que às vezes, como ele é um jogo que termina em 5 rodadas, grandes rodadas, tem subetapas dessas rodadas, mas são 5 grandes rodadas. Às vezes a pessoa que demorou mais para pegar as regras, ela pode não conseguir correr atrás do prejuízo e se ferrar ali. Foi o que aconteceu com a Dai. E olha que a Dai tem experiência, ela já jogou o jogo bem cracudo aqui comigo, mas ela não pegou muito bem as regras ali no começo e se programou mal logo no começo e ficou sem dinheiro. Ela não reparou a importância do dinheiro, que ele é um jogo que o dinheiro é escasso. Você é criança, você não tem muito dinheiro mesmo. Então ela acabou não se programando muito bem e acabou ficando meio escassa de dinheiro ali. Ela não conseguiu fazer algumas ações na ação de ir na locadora alugar jogos. Então, eu acho que ele é um jogo que a complexidade está um pouquinho ali no planejamento, tá? De conseguir ver o que você vai fazer, se planejar para não faltar recursos a longo prazo para sua estratégia, tá bom? A gatinha aqui quer participar do vídeo, tá? Passeando por aqui. Mas, de certa forma, a longo prazo, depois que você vai jogando, você percebe que ele é um jogo relativamente simples, porque ele é um jogo de repetição, né? Mas não entenda isso, um jogo de repetição simples, com um jogo de decisões bobas que o jogo te joga. Não é isso, eu acho que o jogo tem decisões bem inteligentes e não tem um caminho certo para a vitória, tá? O que eu acho que foi a grande sacada de design aqui desse jogo? É uma coisinha que parece deslocada, mas que faz toda a diferença para mim, pelo menos fez para mim quando eu joguei. Que são aquelas pedrinhas, que são pedrinhas de cristalzinhos ali, de novidade, que você coloca nos jogos que estão chegando na locadora, você coloca nos jogos da loja e nas revistas. E conforme você compra, joga e tudo mais, você pega aquelas pedrinhas e coloca no seu caderninho de password. E o seu caderninho tem ali, como se fossem umas coluninhas, umas trilha, coluna, linha, né? Tipo uma palavra cruzada ali, que você vai completando um bingo. Talvez essa é a palavra que eu queria, um bingo ali, que você vai completando com as pedrinhas, conforme as cores delas. E daí isso te desbloqueia ou ações adicionais ou pontos de vitória para o final do jogo. Confesso que, para mim, isso fez com que o jogo ter essas pedrinhas para você colocar no seu caderno de password e isso te dar algumas vantagens, foi que, para mim, fez o jogo de mediano ficar bom. Vou dizer por quê. Porque, de forma geral, se não tivesse essas pedras, eu ficaria só no fluxo do jogo, escolhendo as fitas que cumprissem ali com os objetivos de pontuação de final de jogo ou dos botões que eu tenho. Sabe aquela coisa? Eu ia jogar os jogos que os botões que eu consegui me permitissem jogar. Basicamente seria isso. Agora, tendo as pedrinhas e elas me dando pontos extras no final do jogo, ou me desbloqueando, me destravando ações extras, né? Isso fez com que eu tornasse as minhas decisões um pouco mais
inteligentes, porque eu tinha que aliar não só a fita com os botões que eu tinha para cumprir aquela fita, mas com os tipos, a pontuação que ela me dá, os objetivos de fim de jogo, e que tivesse o cristal que eu queria para cumprir ali o meu bingo do meu caderninho de password, da cor que eu precisava, da cor que eu queria. Então fez com que eu tivesse que raciocinar muito mais coisas. De repente, buscar os botões corretos para jogar os jogos corretos, e não jogar os jogos de acordo com os botões que eu já tinha para jogar. Então não era a ocasião fazendo ladrão, era o ladrão se programando para criar a ocasião, sabe? Usando uma analogia mais ou menos essa. Então, isso tornou o jogo melhor. Dando um exemplo um pouquinho melhor, para quem já jogou o jogo Cascadia. No jogo Cascadia você escolhe sempre um tile e um animal. Né? É um draft ali que você faz uma escolha casada. Você traz as duas coisas para você. Eu sei que o bom do videogame não tem nada a ver com Cascadia, mas essa sensação de fazer uma escolha casada, da pedrinha somada com o tipo do jogo específico que eu quero e que eu posso jogar, sabe? Isso aumentou, elevou um pouco a complexidade estratégica para mim. Então eu achei isso muito bacana. E eu até estava já aproveitando e falando aí sobre a rejogabilidade, variabilidade do jogo, isso traz uma variabilidade muito grande, porque você sempre sorteia, né, quais são os tipos de jogos, objetivos de final de jogo, sorteia os botões, sorteia até a grade, né, as ações que ficam na grade ali para você escolher os botões. Então, como tudo isso é sorteado, quais cores que vão entrar em cada jogo e quais jogos vão receber as pedrinhas ou não, tudo isso dá uma variação muito interessante, que faz com que o jogo não fique repetitivo. Por mais que ele seja repetitivo, ele seja um jogo de repetição de rodada, né, jogada após rodada, é a mesma coisa. Você escolhe botões, uma fase que você escolhe botão e executação, na outra você vai para a locadora, joga, né, escolhe jogos, joga. Faz com que essas micro decisões que você toma fiquem inteligentes, fiquem interessantes, e não faz com que o jogo não fique maçante. Então, faz com que você queira jogar de novo. Então o tempo de jogo é muito bom. Quando acabou, eu sei que passou o tempo assim, eu virei para dar e falei assim, nossa, já acabou, já é a última rodada. Eu acho que o jogo foi muito feliz quando ele faz esse tipo de coisa, né? Quando ele vira e fala, quando você chega no final e fala assim, nossa, já acabou. Eu acho que eles tiveram um timing muito bom para terminar o jogo. Se ele tivesse uma rodada a menos, talvez frustrasse as pessoas. Tipo, nossa, quando eu estava começando a fazer uma estratégia, acabou. E se ele tivesse uma rodada a mais, talvez ele passasse do ponto, ficasse repetitivo, monótono, daí você visse a hora passar, né? Ficasse chato. Então, acho que terminar em 5 grandes rodadas, ele é o suficiente, porque você, ao mesmo tempo, não conseguiu fazer tudo o que você queria, ele é um jogo de cobertor curto, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer, mas, ao mesmo tempo, você não sente que dominou o jogo inteiro. Então você vai terminar a partida com aquele gostinho de tipo, nossa, eu poderia engatar mais uma partida na sequência. Até porque ele tem um tempo bom, ele leva 1h30 no máximo. Mesmo que você tenha um amigo com muita AP, daí pode ser que ele demore mais, mas ainda assim vai chegar a 2 horas no máximo. Então, na minha partida com a Dai, acho que não demorou 1 hora, sabe? Partida em 2 jogadores. Então, eu acho que ele terminou num tempo bom e com isso ele só beneficiou essa variabilidade, esse tempo bom dele, e ele terminar na hora certa, em que te dá aquele gostinho de quero mais, vai fazer com que ele possa ver mesa mais vezes, até na sequência. A longo prazo, o tema vai te cativar para que você coloque, às vezes você chama aquele amigo que foi seu amigo de infância em casa, e lembra da época que a gente alugava o jogo, fita de jogo na locadora e tudo mais, eu tenho um board game aqui que remete a isso, né? Então você já bota na mesa, para aquela nostalgia, vocês podem comentar sobre os jogos de videogame que vocês jogavam naquela época, surge aquele papo legal. Então eu acho que é um jogo que acaba tendo uma dinâmica ali legal e funciona, tá? Então eu acho que a rejogabilidade dele é bem interessante. Falando um pouco sobre a sorte desse jogo, onde ela está, onde ela existe? No sorteio. É tudo sorteado. Os botões que vão sair são sorteados, a ordem que eles vão sair, aonde eles vão sair, as cartas de jogo onde vão sair. Então tudo isso é sorteado. Porém, eu não acho que nem um pouco que isso é relevante, porque essa sorte tá ali para todo mundo. Ela é igual para todo mundo. É um jogo que as informações estão abertas. Mas o primeiro jogador tem a vantagem de que ele pode escolher antes do outro. Sim, mas existe uma ação que você pode fazer para pegar o primeiro jogador. Tudo é remediável, tudo ali você consegue dar algum jeito. Então, eu acho que existe a sorte, mas a sorte é muito mitigável e ela está ali para todo mundo. Ela é muito mais você focar numa estratégia de final de jogo, uma estratégia a longo prazo,
e a tática do que você vai fazer ali, baseado nas ações que seus oponentes estão fazendo, vai tomando micro decisões para chegar no seu objetivo final, que é aquela decisão que você tomou lá atrás. Então, acho que ele é um jogo que a sorte é muito pouco relevante, é um euro muito mais ali de você basear uma estratégia a longo prazo e saber que você pode ser frustrado por essa estratégia, por algum bloqueio, alguma coisa do tipo, e talvez você tenha que se adaptar de alguma forma ali, tá? Se você é um purista que não curte tanto sorte, acho que talvez esse seja um jogo para você, que tem muito pouca e o que ela tem é bem mitigado. O que eu senti falta nesse jogo, tá? Eu senti falta de um componente nesse jogo, efetivamente. Um componente para que ele pudesse me mostrar quantas rodadas de rotina já foram. Poderia ser simplesmente uma cartinha também, com 3 espaços e uma bolinha que você fosse colocar e avançando. Ah, já foi o primeiro dia de rotina, segundo dia de rotina, terceiro dia de rotina. Porque às vezes você está distraído pensando em estratégia, você se perde nessa rotina. Você acaba tendo que contar quantos dias de rotina já foram, meio que pela quantidade de cartas ali, de botões que ainda tem, que sobraram. Então, por exemplo, jogando em 2 jogadores, a gente tem 9 botões. 3 vão ser pegos por cada um, então tem que sobrar 3. A hora que sobrou 3, você já sabe que todo mundo já fez todas as suas ações de rotina. Mas tinha vezes, por exemplo, que eu estava tão imerso ali na minha estratégia, que eu contava falando assim, não, na minha próxima ação de rotina eu vou fazer a jogada tal, se a Dai não pegar. E daí eu ia fazer e sobrava só 2 botões. Eu, não, peraí, eu tô fazendo uma jogada a mais, tô fazendo uma 4ª ação de rotina. E por mais que ok, né, isso vai falar aqui, isso é um mero detalhe, mas eu senti falta disso porque isso interrompia o fluxo da minha estratégia, né? Se eu tivesse alguma coisa visual mais fácil, que eu batesse o olho e falasse assim, não, ó, essa já é a terceira e última ação de rotina que eu vou fazer, eu conseguiria mudar a tática que eu estava fazendo ali de jogo, a estratégia que eu estava elaborando, né? Então, acho que nos extras, inclusive, poderia ter aí uma cartinha com uma bolinha de madeira ali que você pudesse ir, sei lá, selecionando e avançando para dizer que já foram tantos dias de rotina ou não. Para quem é e para quem não é esse jogo. Para quem não é, acho que eu já dei uma pincelada aí ao longo do que eu falei. Para quem não é, acho que se você não gosta de jogo com bloqueio, talvez você não goste, se sinta um pouco frustrado, porque esse é um jogo de maldade mesmo, assim, de você bloquear, às vezes, na maldade, fazer alguma ação para simplesmente para o seu oponente não poder se beneficiar com aquilo que você está vendo que vai ser uma jogada que vai dar muito ponto para ele, de repente você precisa fazer primeiro, e então, como ele tem algumas corridinhas ali de alguém que quer fazer primeiro alguma coisa, então às vezes é importante você dar um bloqueio, né, colocar uma perna para o cara tropeçar e você conseguir correr, né, na frente dele. Fazer alguns bloqueios maldosos é necessário, então se você não gosta desse tipo de interação maldosa de bloqueio, talvez não seja para você. E ele é um jogo de cobertor curto. É aquele jogo que você vai puxar a coberta para cobrir o pescoço e vai descobrir o pé. Vai puxar para cobrir o pé e vai descobrir o pescoço. Então, ele é um jogo bem apertadinho. Como eu falei, para mim ele termina no momento que tem que terminar, mas ele é bem apertadinho, até de dinheiro. Você não vai conseguir ter dinheiro para fazer tudo que você quer, comprar tudo que você quer, facilitar, ter botões suficientes. É limitada a quantidade de botão que você tem. Mas, tematicamente falando, isso é bom. Você é uma criança, tem pouco dinheiro, você tem pouco recurso, pouco tempo, né? Você tem que estudar, você tem que viver. Então, tematicamente, eu acho que faz sentido esse tipo de situação. Mas, para quem não gosta de jogo muito apertado, né? E jogo com bloqueios, talvez não seja para você, você fique frustrado. Putz, eu não tenho essa nostalgia de fitas, ou eu sou mais novo que essa época, ou sou mais velho que essa época, eu já era adulto nessa época, ou, sei lá, não jogava videogame. Esse jogo é pra mim? Pode ser que seja. Como eu falei, a temática poderia ser qualquer coisa. Se você curtir a mecânica, se você quiser ignorar a temática e curtir a mecânica é muito gostosa. No fim das contas, o jogo é uma repetição gostosa de ações ali, de bloqueios, uma alocação de trabalhadores bem interessante, uma seleção ali de ações e alocação de trabalhadores bem interessante, tá? Como eu falei, a Dai não se atraiu pela temática, mas ela gostou do desenrolar do jogo, né, da mecânica. Ela não é uma pessoa muito que gosta desses jogos muito apertadinhos, ela gosta de um jogo mais feels good, mas ainda assim ela curtiu, ela achou que no fim das contas foi bem legal, tanto que ela também, na hora que acabou a última rodada, ela falou assim, caramba, já é a última rodada, ela queria mais jogo, né? O jogo causou
essa emoção boa dentro dela. Então, para quem é esse jogo? Principalmente para quem vai ter uma nostalgia, vai ter uma identificação muito grande com o tema, não seja só para essas pessoas, mas principalmente para essas pessoas. Esse jogo é para quem curte um euro, não que ele seja um euro complexo, mas um euro que já não é mais tão levinho, tão simples, com decisões interessantes. Como eu falei ali, daquela analogia com o Cascade, para quem gosta desse tipo de coisa, de tomar decisões atreladas a outras decisões que vai vir, que uma decisão sua vai trazer outra consequência para aquela decisão. Para quem gosta de se programar a longo prazo, objetivos de fim de jogo, cumprir contratinhos, né? Eu acho que basicamente é isso, vai pegar botões para cumprir contratinhos para zerar os jogos, né? Então, talvez esse jogo seja para você ali, você vai conseguir jogar e vai se divertir bastante com esse jogo. Aquele euro com informações abertas, né? Aquele euro não chega a ser aquele euro seco, duro, é um euro um pouco mais amigável, um pouco mais gostoso de jogar, com bom tempo. E que eu acho bem interessante dele, joga até 5 jogadores. Muitas vezes aqui em casa a gente está em 2 casais mais uma quinta pessoa, e a gente fica procurando jogos que tem um tempo em 5 pessoas, que não vai ser aquele jogo que vai se estender eternamente, que vai ter um tempo bom de jogo, mas que não seja um party game, sabe? A gente quer jogar um jogo euro, quer jogar um jogo um pouco mais estratégico, mas está em 5 pessoas. Então eu acho que esse jogo vai cair muito bem para esses momentos, porque tem um tempo bom, joga até 5 pessoas, vai ser interessante, vai ser bem legal. Então, para essas pessoas que eu recomendo, tá? Bom, gente, então essa aqui foi minha opinião, mais do que sincera, falei pontos que eu achei interessantes, pontos que eu achei que de repente poderiam melhorar, né, do jogo. Tá com bastante meta estendida aí, então vale a pena, se você está assistindo aí e tem poder pegá-lo no financiamento coletivo, vale a pena para poder pegar todos os extras. Se esse vídeo foi útil para você, como eu pedi, deixa o like aí, tá? Não esquece de deixar o like. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E bora pro próximo vídeo. Até mais!